A floresta Vailwood ceifava aqueles que nela entravam despreparados. As suas árvores com casca prateada estendiam-se em direção ao céu que oscilava entre o crepúsculo e a luz das estrelas, nunca se rendendo totalmente ao dia ou à noite. A névoa serpenteava pela vegetação rasteira como uma entidade viva, e o ar zumbia com magia antiga que fazia a pele mortal arrepiar-se de consciência. Era um lugar de beleza e perigo, onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o reino das fadas era tão tênue que quase não existia. Lydia Ashbourne não tinha nada que estar ali, e ela sabia disso. As suas botas, gastas por meses de viagem, mal faziam barulho contra o solo coberto de musgo. A sua capa, outrora verde floresta, tinha desbotado para a cor das nuvens de tempestade. A sua mochila continha pouco mais do que carne seca, um cantil e um livro de flores prensadas, recolhidas em todos os lugares por onde o seu exílio a levara. Ela tinha 23 anos, mas os seus olhos revelavam o cansaço de alguém que tivesse vivido o dobro desse tempo. 6 meses antes, ela fora banida da sua aldeia, acusada de bruxaria depois que as colheitas floresceram sob os seus cuidados e uma criança se recuperou da febre muito rapidamente depois que ela cantou uma canção de ninar para ela. O medo tem uma maneira de transformar gratidão em suspeita, e Lyria aprendeu que a bondade pode ser um dom perigoso quando sua origem não é compreendida. A floresta Vailwood não era seu destino. Ela simplesmente caminhou até que seus pés não aguentassem mais, e o mundo dos humanos e seus julgamentos cruéis parecessem distantes o suficiente para que ela pudesse respirar novamente. Quando a escuridão começou a cair, ela encontrou uma pequena clareira onde a casca prateada formava um abrigo natural. As raízes se entrelaçavam, formando algo quase como um berço. A exaustão se tornara sua companheira constante, e naquela noite ela se renderia a ela. Lyria juntou toda a lenha seca que conseguiu encontrar. Embora a floresta parecesse relutante em abrir mão de seus galhos mortos, ela conseguiu fazer uma pequena fogueira, o suficiente para aquecer as mãos e uma xícara de chá feito com ervas que ela havia colhido. As chamas projetavam sombras dançantes contra os troncos prateados, e por um momento ela sentiu-se quase segura. Ela não sabia que estava a ser observada. No alto da copa das árvores, sentado num galho tão grosso quanto o corpo de um cavalo, Theorian Silvershade observava a mulher humana com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele governava o reino de Etherwind há 3 séculos. E em todo esse tempo, nenhum humano se aventurara tão profundamente na floresta Vailwood e sobrevivera. A própria floresta era uma guardiã, afastando aqueles que pretendiam causar danos e confundindo aqueles que vagavam sem propósito, até que se encontravam de volta às suas fronteiras, convencidos de que mal tinham entrado. No entanto, esta mulher caminhou durante horas, atravessando barreiras que deveriam tê-la repelido e passando por proteções que deveriam ter obscurecido a sua mente. Ela caminhava como se a floresta a recebesse de braços abertos, como se pertencesse àquele lugar. A aparência de Theorian teria roubado o fôlego de qualquer um que o visse. O seu cabelo parecia fios de luar, prateado, branco e luminoso, mesmo nas sombras. Os seus olhos eram da cor do gelo do inverno, tocados pela luz das estrelas e com uma profundidade que revelava a sabedoria adquirida ao longo dos séculos. Ele usava vestes de um azul profundo, bordadas com padrões que mudavam quando vistos de diferentes ângulos. Na sua testa havia uma coroa de prata viva que crescia do seu próprio ser e o marcava como realeza entre os elfos. Ele deveria ter enviado guardas para escoltá-la para longe. Ele deveria ter aparecido diante dela e ordenado que ela fosse embora. A floresta do véu era sagrada e protegida, e proibida a estranhos por razões gravadas na memória élfica através de séculos de traição e derramamento de sangue. Mas algo o impediu. Talvez fosse a maneira como ela se movia com graça silenciosa, como se tentasse não perturbar o mundo ao seu redor. Ou talvez fosse a gentileza com que ela tocava a casca das árvores, como se cumprimentasse velhos amigos. Ou talvez fosse a tristeza que se agarrava a ela como a névoa da manhã, uma solidão tão profunda que ele podia senti-la mesmo do seu ponto de observação escondido. Lyria terminou o seu chá e apagou cuidadosamente o fogo, enterrando as brasas e espalhando as evidências da sua presença com um cuidado experiente que o surpreendeu. Ela desenrolou a sua roupa de cama surrada,
pouco mais do que um cobertor fino que já tinha visto dias melhores, e deitou-se sob o abrigo das raízes. À medida que a noite caía, os sons da floresta elevavam-se numa sinfonia suave. O canto dos pássaros noturnos, o sussurro do vento através das folhas prateadas e o murmúrio distante de um riacho cristalino. A respiração de Líria abrandou quando o seu corpo finalmente se rendeu à exaustão contra a qual ela lutava há tanto tempo. Theoloran permaneceu. Ele disse a si mesmo que estava simplesmente a garantir que ela não representasse nenhuma ameaça. Ele disse a si mesmo que estava à espera para ver se ela tinha algum companheiro e se isso era um esquema elaborado por pessoas que caçavam criaturas mágicas por lucro ou prestígio. Ele inventou uma dúzia de explicações razoáveis para permanecer naquela árvore, vigiando uma mulher humana adormecida que não tinha ideia de que um rei élfico estava a testemunhar a sua vulnerabilidade. Mas a verdade que ele mal reconhecia, mesmo para si mesmo, era mais simples e muito mais complicada. Ela lembrava-lhe algo que ele pensava ter perdido há muito tempo. Esperança, talvez, ou admiração, ou a possibilidade de que o mundo tivesse mais do que deveres intermináveis e a preservação cuidadosa de uma raça em extinção. Os elfos de Etherin estavam a desaparecer. Menos crianças nasciam a cada século que passava, e aqueles que permaneciam cansavam-se de uma existência que se estendia até a eternidade, com pouca alegria para quebrar a monotonia. O Laureano tinha visto amigos escolherem navegar para o oeste em busca das terras imortais onde os primeiros elfos tinham nascido, deixando para trás o reino mortal e todos os seus problemas. Ele tinha ficado porque alguém tinha de ficar, porque a floresta precisava de um guardião e os antigos tratados precisavam de alguém para os fazer cumprir, e porque tinha feito juramentos que o prendiam mais fortemente do que qualquer corrente. Mas naquela noite, observando aquela mulher humana dormir, com sujeira na bochecha e o cansaço suavizando suas feições em algo dolorosamente jovem, ele sentiu os primeiros sinais de algo além do dever. Curiosidade, interesse e um estranho calor protetor se instalaram em seu peito como uma brasa que se recusava a morrer. Líria se mexeu durante o sono, murmurando palavras que ele não conseguia ouvir direito. Sua mão se estendeu como se estivesse procurando algo, mesmo em seus sonhos, e então ficou imóvel contra o musgo. Uma mecha de seu cabelo castanho avermelhado escuro havia caído sobre seu rosto, e Theoloran se pegou imaginando como seria afastá-la e ver se sua pele era tão macia quanto parecia. O pensamento o assustou. Ele não pensava nessas coisas desde que se lembrava. A noite se prolongava e as estrelas giravam acima, visíveis através das aberturas na copa das árvores. Sua luz se filtrava em feixes prateados, fazendo a clareira parecer quase sagrada. Líria continuava a dormir, inconsciente do seu guardião sobrenatural e do fato de que a sua presença havia perturbado o isolamento cuidadoso de um rei que havia esquecido o que significava sentir algo além da responsabilidade. Quando o amanhecer começou a pintar o céu oriental com um leve toque de rosa e dourado, Theoloran finalmente se moveu. Descendo do seu poleiro com a graça fluida da sua espécie, ele não fez nenhum som quando os seus pés tocaram o chão da floresta. Aproximou-se até estar perto o suficiente para ver o subir e descer da sua respiração e o leve bater das suas pálpebras enquanto sonhava. Ela era bela de uma forma que só os humanos podem ser. Toda beleza temporária e mortalidade feroz. Ela envelheceria e murcharia enquanto ele permaneceria inalterado. Um facto que sempre fez com que formar ligações com mortais parecesse fútil. No entanto, ali estava ele, atraído por ela de formas inexplicáveis. A floresta sussurrava ao seu redor e as próprias árvores pareciam inclinar-se para mais perto, como se curiosas com este desenvolvimento. A Valewood tinha uma consciência própria, antiga e vasta, e Theorian há muito aprendera a prestar atenção aos seus humores e mensagens. A floresta aprovava-a. Na verdade, ela era bem-vinda, o que significava que não era uma humana comum e não tinha simplesmente entrado em território proibido por acidente. Theorian ajoelhou-se ao lado dela, tomando cuidado para não perturbá-la. Ele estudou o rosto dela, gravando em memória as feições que sabia que recordaria por séculos. Quer ela permanecesse na sua vida, ou desaparecesse como a névoa da manhã, o contorno do queixo revelava força, a curva da boca revelava gentileza,
e as linhas tênues que marcavam a testa revelavam tristeza, mesmo durante o sono. O que a trouxera até ali? De que dor ela fugira? O que o mundo tinha feito para afastar alguém que a própria floresta escolheu para abrigar? Essas perguntas queimavam em sua mente, exigindo respostas que ele não tinha o direito de buscar. Quando os primeiros raios de sol penetraram na copa das árvores e transformaram a casca prateada em ouro líquido, Ilria começou a se mexer. Taloran levantou-se e recuou para as sombras, misturando-se à floresta como só sua espécie sabia fazer. Ele tornou-se pouco mais do que uma sugestão de movimento, um truque de luz. Ela acordaria em breve e ele teria que decidir. Deveria mandá-la embora para um lugar seguro, de volta ao mundo humano que a rejeitara? Ou deveria permitir que ela ficasse e visse o que a acolhida da floresta poderia significar? O que essa estranha atração por ela poderia se tornar se tivesse tempo para crescer? Pela primeira vez em 3 séculos, o Laureano se deparou com uma escolha que nem o dever nem a lei antiga ditavam. Ele queria algo puramente para si mesmo. Líria acordou com a luz do sol no rosto e o canto dos pássaros nos ouvidos. Era uma combinação tão pacífica que ela demorou um momento para se lembrar onde estava. A Floresta do Véu. Ela tinha adormecido na lendária floresta que todas as crianças dos reinos vizinhos aprendiam a temer através de histórias para dormir e avisos de viajantes. Ela sentou-se rapidamente, com o coração batendo forte à medida que a realidade voltava ao foco. Ela deveria estar apavorada. Ela deveria estar a correr. Todas as histórias que ela já tinha ouvido sobre essa floresta estavam cheias de pessoas que entraram e nunca mais foram vistas, de magia élfica que roubava memórias e distorcia o tempo, e de guardiões que não mostravam misericórdia com invasores humanos. Mas a clareira parecia exatamente como na noite anterior. Seus poucos pertences estavam intactos. As raízes que a embalavam durante o sono pareciam ter sido deliberadamente moldadas para oferecer conforto. O mais estranho de tudo era que ela se sentia descansada pela primeira vez em meses, como se a própria terra tivesse acalmado os seus ossos cansados enquanto dormia. A floresta zumbia com vida à sua volta. Árvores de casca prateada erguiam-se como pilares de alguma catedral antiga. As suas folhas captavam a luz da manhã e a espalhavam em prismas de arco-íris. Flores que ela nunca tinha visto antes cresciam em grupos perto do riacho, que agora podia ver claramente. As suas pétalas mudavam de cor para tons que não tinham nome na linguagem humana. O ar tinha um sabor doce e limpo, trazendo o aroma das coisas que cresciam e da magia selvagem. Este era o lugar mais bonito que ela já tinha visto, e uma parte profunda da sua alma reconheceu-o como o seu lar, de uma forma que a sua aldeia natal nunca tinha feito. Líria reuniu as suas coisas lentamente, relutante em partir, mas sabendo que não podia ficar. Por mais pacífico que parecesse, este não era o seu mundo. Ela era uma intrusa e mais cedo ou mais tarde os verdadeiros guardiões da floresta iriam perceber. Ela dirigiu-se ao riacho para encher o seu cantil, ajoelhando-se à beira dele e maravilhando-se com a água, que era tão límpida que ela podia contar as pedras coloridas no leito do rio. Ao se inclinar para beber, ela avistou o seu reflexo e mal se reconheceu. O seu rosto parecia mais magro do que ela se lembrava, os seus olhos maiores e mais assombrados. Olheiras sombreavam a pele sob os olhos e o cabelo estava emaranhado, pois ela não tinha tido energia para pentear nos últimos dias. No que me tornei, sussurrou para o seu reflexo, as palavras carregando mais peso do que ela pretendia. Alguém que sobreviveu. Uma voz respondeu atrás dela, rica e ressonante, e definitivamente não humana. Liria virou-se com o coração na boca e o cantil caindo, esquecido, no riacho. Na borda da clareira estava o ser mais deslumbrante que ela já tinha visto, meio sombreado pelas árvores e meio iluminado pela luz da manhã. Ele era alto, facilmente uma cabeça mais alto do que o homem mais alto que ela já tinha conhecido, e sua constituição sugeria força e graça. Seu cabelo refletia a luz como raios de luar, caindo em ondas prateadas e brancas além dos ombros. O seu rosto tinha uma beleza que lhe causava dor no peito. Era todo ângulos elegantes e traços intemporais, e os seus olhos brilhavam como estrelas de inverno. A coroa na sua testa marcava-o como realeza, e o poder que irradiava dele fazia o próprio ar cintilar. Um elfo real e vivo, e não apenas um elfo qualquer, a julgar pela coroa. Líria recuou,
quase caindo no riacho em pânico. Todos os seus instintos lhe diziam para correr, mas as suas pernas estavam molhadas e a sua voz presa na garganta. Theorian levantou uma mão em um gesto de paz, sua expressão cuidadosamente neutra, apesar de seu coração ter acelerado com a reação assustada dela. Ele havia debatido durante toda a manhã como se revelar, decidindo finalmente que a honestidade era melhor do que continuar enganando. Paz, Lyria Ashbourne, disse ele baixinho, sua voz afinada para acalmar em vez de assustar. Não pretendo fazer-lhe mal. Os olhos dela arregalaram-se ainda mais. Sabe o meu nome. A floresta sabe muitas coisas, respondeu ele, o que era verdade, sem revelar que tinha passado a noite inteira a vigiá-la. E já há muito tempo que um humano não percorria estes caminhos sem se perder. Lyria recuperou a voz, embora ela saísse mais fraca do que ela gostaria. Vou-me embora. Não tive a intenção de invadir. Não percebi que estava tão dentro do véu até que fosse tarde demais para voltar. Estava muito cansada e só precisava de um lugar para descansar. Desculpe. Vou embora agora mesmo. Pare. O Laureano interrompeu gentilmente, dando um passo à frente. Ela recuou e ele congelou, sentindo uma pontada de dor pelo medo dela. Há quanto tempo ela estava a fugir? Quantos a perseguiram? Não vim para expulsá-la, disse ele. Ela olhou para ele, a confusão substituindo parte do terror em seus olhos. Não veio. A floresta do véu lhe deu as boas-vindas, disse ele simplesmente. As árvores lhe deram abrigo. A terra embalou o seu sono. Estas florestas são antigas e conscientes, e não oferecem conforto àqueles que as prejudicam. Ele fez uma pausa, estudando-a com uma intensidade que aqueceu a sua pele. Por que estás aqui, viajante? O que poderia levar uma mulher humana a entrar em território proibido com nada além de uma mochila esfarrapada e tristeza nos olhos? A garganta de Lyria apertou-se. Ela não devia a sua história a esse estranho elfo. Ela não devia a ninguém uma explicação pelo caminho que a levara até ali. Mas algo no seu olhar fez com que ela quisesse falar, livrar-se dos segredos que carregava sozinha há muito tempo. Fui expulsa, disse ela finalmente, com a voz pouco acima de um sussurro. Da minha aldeia. Disseram que eu era perigosa e que praticava magia negra, mas nunca fiz nada de errado. Apenas ajudei as coisas a crescer e ajudei as pessoas a curar-se. Cantei para os doentes e eles recuperaram. Cuidei de jardins e eles floresceram. Eu achava que estava a ser gentil, mas eles viam de forma diferente. Ela riu amargamente. Acontece que quando as pessoas têm medo, a gentileza parece muito com bruxaria. A expressão de Theorian suavizou-se, e algo como compreensão brilhou nos seus olhos sobrenaturais. Você tem o dom? Ela abanou a cabeça. É uma maldição. Isso fez de mim uma pária em todos os lugares que vou. Aqui não, disse ele baixinho, e a certeza na sua voz fez com que ela prendesse a respiração. Aqui é simplesmente alguém que a floresta escolheu para abrigar, e estou curioso para saber por quê. Ele aproximou-se sem tentar mais manter a distância, e Lyria percebeu que não conseguia recuar. Ele ajoelhou-se ao lado do riacho, com movimentos fluidos e sem pressa, e recuperou o seu odre de água, que balançava na corrente. Encheu-a cuidadosamente antes de lhe a devolver. Os seus dedos roçaram-se quando ela a pegou, e Lyria suspirou com o choque que a percorreu ao contato. Parecia tocar a luz das estrelas, como se todos os nervos do seu corpo tivessem acordado de repente e cantado. Os olhos do Laureano arregalaram-se ligeiramente, e ela percebeu que ele também tinha sentido isso. O que foi isso? Ela respirou. Reconhecimento, respondeu ele, com a voz mais áspera do que antes. A magia em ti a chamar a magia em mim. Ele levantou-se, mas não se afastou. Olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Tu não és humana, Lyria Ashbourne. Pelo menos não inteiramente. O quê? A palavra saiu como um sopro. Isso é impossível. Os meus pais eram humanos. Eu também sou humana. Os teus pais podem ter sido humanos. O Laureano concordou. Mas em algum lugar da tua linhagem há algo mais. Algo mais antigo. É o dom que carregas. A maneira como a floresta te acolheu. É a razão pela qual nunca te encaixaste completamente entre os humanos. Ele fez uma pausa, deixando-a processar essa informação. Tem sangue de fada, distante, mas inegável. É por isso que a tua magia se manifesta como crescimento e cura.
É por isso que ouves canções que os outros não conseguem ouvir. É por isso que vês beleza onde os outros só veem natureza selvagem. Liria sentou-se numa pedra coberta de musgo. As pernas já não a suportavam. Tudo o que ela pensava saber sobre si mesma tinha sido subitamente virado do avesso, revelando novos ângulos e possibilidades que ela nunca tinha considerado. Não compreendo, disse ela atordoada. Como é isso possível? Como é que eu não sabia? Essas linhagens podem saltar gerações, explicou Theoran gentilmente. Uma mulher humana pode ter um encontro com um duende, ou um elfo pode apaixonar-se por um mortal, e a magia ficaria adormecida na linhagem familiar até ressurgir, às vezes séculos depois. Ele estudou-a cuidadosamente. Disseste que ajudavas as coisas a crescer e as pessoas a curar-se. Alguma vez fizeste coisas acontecerem simplesmente por desejá-las? Alguma vez soubeste coisas que não tinhas como saber? Alguma vez te sentiste atraída por lugares selvagens, como se estivesses à procura de algo que não conseguias nomear? A cada pergunta, os olhos de Líria ficavam mais arregalados. Sim, sim a tudo isso. O conhecimento que veio do nada. A atração por florestas e rios. A sensação de que ela sempre deveria estar em outro lugar, ser outra pessoa. O que isso significa? Ela perguntou, olhando para ele com uma vulnerabilidade que fez seu coração antigo doer. Significa, disse Theoran lentamente, tomando uma decisão que mudaria a vida de ambos, que você tem uma escolha, que você tem uma escolha. Você pode voltar ao mundo humano e continuar escondendo o que você é. Você pode continuar fugindo daqueles que temem seus dons, disse ele, estendendo a mão para ela como um convite e uma oferta. Podes ficar. Deixa-me ensinar-te sobre a tua magia e ajudar-te a compreendê-la. A floresta velada reivindicou-te Lyria e Ashbourne, e eu não estou inclinado a discordar do seu julgamento. Lyria olhou para a mão estendida e para o ser que se revelara a ela quando poderia ter permanecido escondido. Ele falou dos seus dons como tesouros, em vez de maldições. Ela pensou nos longos meses de exílio, na solidão e no medo constante de ser descoberta e rejeitada. Pensou em como se sentira em paz ao dormir debaixo daquelas árvores e como parecera certo acordar naquele lugar aparentemente impossível. Lentamente, sem ousar acreditar, estendeu a mão e colocou-a na dele. No momento em que as palmas das mãos se tocaram, uma luz brilhou entre eles, suave, dourada e quente. Líria suspirou quando algo dentro dela mudou, como se uma porta se tivesse aberto para uma sala que ela nunca soube que existia. A magia surgiu através dela, não mais caótica e assustadora, mas clara e propositada, guiada pela presença constante do elfo diante dela. Os dedos do Laureano fecharam-se suavemente em torno dos dela e, pela primeira vez em 3 séculos, ele sentiu o peso do isolamento sair dos seus ombros. Bem-vinda à casa, Líria, disse ele suavemente, com toda a sinceridade de seu ser imortal. Se gostou desta história mágica, curta o vídeo, deixe um comentário com a sua opinião e inscreva-se no canal para mais contos encantadores que o transportarão para mundos inimagináveis. O seu apoio significa tudo e nos ajuda a continuar dando vida a essas histórias. A viagem mais profunda na floresta Valewood revelou maravilhas que Líria nunca imaginou que existissem. O Laureano conduziu-a por caminhos que pareciam surgir sob os seus pés, através de clareiras onde o ar brilhava com magia residual e por árvores tão antigas que as suas raízes formavam redes labirínticas sob a terra. Enquanto caminhavam, ele falava, a sua voz um fluxo constante de conhecimento sobre a floresta, as suas criaturas e a magia que ligava tudo. A floresta Valewood não é apenas uma floresta, explicou ele, enquanto atravessavam uma ponte de videiras vivas entrelaçadas num caminho resistente sobre um riacho cristalino. É uma entidade viva, uma consciência coletiva formada por milhares de anos de crescimento e magia. Cada árvore, cada pedra e cada criatura que chama este lugar de lar contribui para a sua consciência. É por isso que pode escolher quem acolher e quem rejeitar. Líria ouvia fascinada, absorvendo cada palavra. As perguntas surgiam em sua mente mais rápido do que ela conseguia expressá-las, mas Theorian parecia sentir sua curiosidade e respondia muitas delas antes que ela pudesse perguntar. Enquanto caminhavam, ela começou a notar coisas que antes não tinha percebido. Notou como certas flores se viravam para observá-los passar.
Pequenas criaturas luminescentes espreitavam de árvores ocas, com olhos como estrelas. Havia uma música que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Era uma sinfonia de sons naturais que se harmonizavam em algo quase como fala. Consegues ouvir? Perguntaram, olhando para ela com interesse. A canção da floresta. Acho que sim, respondeu Líria hesitante. É como música, mas também como palavras que quase consigo entender. O seu sorriso era de aprovação. O teu sangue fada reconhece o que a tua mente humana luta para compreender. Com o tempo, aprenderás a ouvi-lo claramente. A floresta fala para aqueles que sabem ouvir. Depois do que pareceram horas, mas podem ter sido apenas minutos, o tempo passou estranhamente aqui. As árvores começaram a mudar. A sua casca prateada ganhou uma qualidade mais luminosa, e os espaços entre os troncos ficaram mais largos e foram dispostos de forma mais deliberada. Líria percebeu que estavam a entrar numa estrutura que tinha crescido em vez de ter sido construída. Paredes de madeira viva erguiam-se à sua volta, entrelaçadas em elegantes colunas e arcos. Muito acima, o teto era um dossel de folhas que brilhavam com sua própria luz suave. O coração de Étherin, disse Theorian baixinho. A minha casa, a nossa casa, se assim o desejares. Eles emergiram num pátio que deixou Líria sem fôlego. Era um espaço vasto e circular, onde a natureza e a arte se fundiam para criar algo maior do que qualquer uma delas sozinha. Fontes jorravam água que parecia desafiar a gravidade, formando arcos graciosos no ar antes de cair em piscinas revestidas de pedras opalinas. Jardins floresciam em canteiros cuidadosamente tratados. Mas as flores eram diferentes de tudo no mundo mortal. Flores que mudavam de cor a cada sopro de vento, trepadeiras que davam frutos feitos de luz estelar solidificada, e árvores que zumbiam com um poder mal contido. Movendo-se por essa beleza impossível com graça fluida, estavam os elfos. Eles pararam o que estavam a fazer quando Theoran entrou, sua atenção imediatamente se voltando para a mulher humana ao seu lado. Líria sentiu o peso de dezenas de olhos sobre ela, avaliando-a e medindo-a, enquanto estava diante de seres que viviam há séculos e viam impérios surgirem e caírem, permanecendo eternos. Ela queria se esconder, tornar-se pequena e invisível. No entanto, a presença de Theorian ao seu lado fortaleceu a sua coragem, e ela ergueu o queixo, encontrando os olhares deles da melhor maneira que pôde. Uma mulher elfa se aproximou. A sua beleza era tão intensa que era quase doloroso olhar diretamente para ela. Ela usava vestes de esmeralda profunda, aparentemente tecidas com folhas, e o seu cabelo caía em ondas de cobre e ouro. Quando ela falava, a sua voz transmitia a autoridade nítida de alguém acostumado a ser obedecido. Meu senhor, disse ela, inclinando a cabeça para Theorian com respeito, mas sem subserviência. Volta com uma companheira inesperada. Senhora Seraphine, reconheceu Theorian. Permita-me apresentar Lyria Ashbourne, que carrega sangue Fey e foi acolhida pela própria Valewood. Ela ficará conosco. A declaração causou ondulações entre os elfos reunidos. Sussurros surgiram como o vento entre as folhas. Líria captou fragmentos de conversas numa língua que dançava à beira da sua compreensão. Os olhos de Seraphine, da cor de jade tocada pela luz do sol, estudaram Líria com uma intensidade que lhe fez arrepiar a pele. Sangue fada, dizes tu? Que distante. Ainda não determinei, respondeu Theorian calmamente. Mas as boas-vindas da floresta são inconfundíveis, e os seus dons são evidentes. Ela precisa de treino e orientação para compreender o que é, e tu decidiste fornecer isso tu mesmo. Outro elfo deu um passo à frente, um homem com traços esculpidos no gelo e no inverno. O seu cabelo era branco puro como a neve fresca, e os seus olhos tinham uma frieza que fazia Theorian parecer caloroso em comparação. Que interessante! O nosso rei, que demonstrou pouco interesse em qualquer coisa além do dever durante o último século, tornou-se subitamente professor de um humano perdido. Lord Keith, disse Theorian, com um tom de advertência na voz. Escolha as suas palavras com cuidado. Keith sorriu, mas não havia calor nesse sorriso. Eu falo apenas a verdade, como é meu direito como seu conselheiro mais antigo. Isto é altamente irregular, meu senhor. Trazer um humano, mesmo que com um traço de sangue antigo, para o coração de Étherin, após séculos de isolamento e proteção do nosso reino,
contra interferências externas é altamente irregular. O que mudou? Líria podia sentir a tensão no ar, densa o suficiente para sufocar. Ela não compreendia as correntes subterrâneas que fluíam entre esses seres antigos, mas reconhecia o conflito quando o via e detestava ser a causa dele. Talvez eu devesse ir, disse ela baixinho, dando um passo para trás. Não quero causar problemas. Você vai ficar. A mão de Theorian encontrou a dela, seus dedos entrelaçando-se com os dela num gesto que era ao mesmo tempo possessivo e protetor. O toque enviou uma sensação elétrica por ela, mais forte agora do que antes. Você pertence a este lugar, Líria. Não deixe que aqueles que se esqueceram de como receber estranhos a convençam do contrário. A repreensão foi clara, e vários elfos tiveram a delicadeza de parecer envergonhados. No entanto, a expressão de Caleth apenas se tornou mais calculista. Pertence, repetiu ele baixinho. Com base em que exatamente? Uma única noite na floresta? A aparente aprovação das árvores? Ele voltou a sua atenção para Líria, e ela lutou para não recuar sob o seu olhar gélido. Diga-me, criança, ele começou. O que sabe sobre a nossa espécie, a nossa história, as nossas leis, os nossos costumes? Nada, admitiu Líria, odiando o quão fraca a sua voz soava. Eu nem sabia que o sangue fei podia correr nas famílias humanas até hoje. Não sei nada sobre nada disso. Pelo menos é honesta, murmurou Sarafene. Pode ter havido aprovação no seu tom de voz. Isso é mais do que muitos humanos oferecem. Ela fala a verdade porque não tem motivos para mentir, disse Theorian com firmeza. Ela não procurou audiência conosco e não pediu favores. Ela simplesmente precisava descansar, e a floresta lhe deu abrigo. Tudo o que aconteceu desde então foi escolha da Floresta Velada, não resultado de manipulação ou intrigas. Caleb estudou os dois por um longo momento antes de balançar a cabeça. Defende-a rapidamente, meu rei. Quase se poderia pensar que sente algo por esta viajante perdida. O silêncio que se instalou foi absoluto. Líria sentiu a mão de Theorian apertar quase imperceptivelmente a sua. Sentiu como todo o seu ser parecia ficar imóvel ao seu lado. O que sinto, disse Theorian em voz baixa e perigosa, é a convicção de que a floresta não comete erros. Líria ficará. Ela será ensinada e protegida. Estou sendo compreendido? Não era um pedido. O poder em sua voz ressoou pelo pátio, lembrando a todos que, por mais tempo que tivesse exercido sua autoridade, ele ainda era um rei e sua palavra era lei. Um por um, os elfos inclinaram a cabeça em aceitação. Até Caleb, embora sua expressão sugerisse que essa conversa estava longe de terminar. Sarafene aproximou-se de Líria, movendo-se como uma dançarina, e estendeu a mão. Venha, criança. Se vai ficar, precisará de aposentos adequados e roupas apropriadas. Essas vestes mortais não serão suficientes aqui. Líria olhou para Theorian, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Relutante, ela soltou a mão dele e seguiu Sarafene por um arco adornado com trepadeiras floridas. Assim que estiveram fora do alcance da audição, o comportamento de Sarafene mudou ligeiramente. A máscara da corte formal caiu, revelando algo mais genuíno por baixo. Não te preocupes, Kate, disse ela baixinho. Ele tem sido conselheiro de 3 gerações de reis élficos e se sentiu confortável com a previsibilidade do isolamento de Theorian. A tua presença perturba isso, e ele teme a mudança como todos que viveram por muito tempo com as coisas permanecendo as mesmas. Eu realmente não quero causar problemas, disse Líria com sinceridade. Se a minha presença aqui vai criar conflito, o conflito nem sempre é uma coisa ruim, interrompeu Sarafene gentilmente. Às vezes, é exatamente o que uma corte estagnada precisa. Estamos a morrer lentamente aqui, criança. Não em corpo, mas em espírito. Vivemos sem realmente sentir nada, vendo os séculos passarem sem quase nenhuma ondulação para marcar a sua passagem. Ela parou diante de uma porta esculpida em um único tronco de árvore maciço. Sua superfície estava gravada com padrões que pareciam se mover no canto da visão de Líria. O Laureano tem sido o mais solitário de todos nós, carregando sozinho o peso da realeza. E então você vagou pela floresta dele. Pela primeira vez em muito tempo, vi algo que parecia esperança nos seus olhos. A porta se abriu, revelando câmaras que fizeram Líria suspirar. A sala era circular, com paredes feitas de madeira viva moldada em curvas elegantes. As janelas davam para a floresta,
embora Líria suspeitasse que estivessem bem acima do solo, aninhadas nos galhos superiores de alguma árvore antiga. Móveis que haviam crescido em vez de serem construídos preenchiam o espaço. Havia uma cama que parecia ter sido tecida com o musgo mais macio e seda de aranha. Cadeiras formadas por galhos curvados, ainda cobertos de folhas. Uma secretária onde os veios da madeira criavam padrões como água corrente. Estes serão os seus aposentos, disse Sarafene, gesticulando para que Líria entrasse. Estão vazios há muito tempo. O último ocupante foi... Ela hesitou. Algo passou pelo seu rosto rápido demais para ser percebido. Bem, essa é uma história para outra hora. Por enquanto deve descansar, tomar banho e se preparar para o jantar. Mandarei roupas adequadas para si. Por que está a ser gentil comigo? Perguntou Líria, de repente. Não me conhece. Eu poderia ser exatamente o que o Lord Kaith teme. Kaith teme. Apenas algum truque ou armadilha humana. Sarafene sorriu. A transformação foi tão impressionante que ela ficou incrivelmente bonita. A floresta escolheu-te, e eu aprendi a confiar na sua sabedoria. O Laureano nunca olhou para ninguém da maneira como olha para ti. E por que, criança, tu me lembras como era ser jovem, perdida e à procura de um lugar para pertencer? Ela dirigiu-se para a porta, parando no limiar. Bem-vinda a Etherwyn, Lia Ashbourne. Suspeito que vais mudar tudo. Então ela se foi, deixando Líria sozinha em aposentos dignos de alguém muito mais importante do que uma humana exilada com um traço de sangue fada e sem outro lugar para ir. Líria foi até a janela e olhou para a beleza impossível do reino élfico. Em algum lugar abaixo, o Laureano estava lidando com as consequências de tê-la trazido para lá e enfrentando a resistência daqueles que o conheciam há séculos. Líria pensou na mão dele e na sua, na forma como os olhos dele se suavizaram quando olhou para ela e na certeza na voz dele quando chamou este lugar de lar dela. Ela fugiu por tanto tempo, procurando um lugar onde pudesse simplesmente existir sem medo. E encontrou-o no lugar mais improvável. Acolhida por uma floresta e reivindicada por um rei que mal a conhecia, mas que a via de uma forma que ninguém mais jamais viu. Líria pressionou a palma da mão contra a janela, sentindo a madeira viva pulsar sob o seu toque. A magia zumbia através da madeira e através dela, conectando-os de maneiras que ela estava apenas começando a entender. O que eu estou a fazer aqui? Ela sussurrou para si mesma. Para a floresta. Para qualquer destino que a trouxera até aquele momento. A floresta sussurrou de volta. Era uma massa de folhas e magia que enchia a sua mente com uma certeza sem palavras. Estás a tornar-te quem sempre destinaste ser. 3 semanas se passaram na corte élfica, e Líria nunca se sentira tão exausta ou tão viva. Cada dia trazia novas lições e revelações sobre a magia que fluía em suas veias e sua herança oculta. Theorian provou ser um professor paciente, guiando-a através de exercícios destinados a ajudá-la a sentir e moldar a energia natural que permeava a floresta do véu. Ela aprendeu a ouvir claramente a canção da floresta e a compreender os sussurros das coisas em crescimento, bem como os pensamentos lentos e profundos das árvores antigas. Descobriu que podia encorajar as plantas a florescer com um pensamento, sentir a saúde dos seres vivos ao tocá-los e recorrer à força da terra quando a sua própria força vacilava. A magia que outrora a assustava e a tornava uma pária, agora parecia tão natural e essencial como respirar. Mas não era apenas magia que ela estava a aprender. Sarafene também assumiu a responsabilidade de ensinar a Líria os costumes e as cortesias da sociedade élfica, a intricada dança da política e do protocolo que governava as interações entre seres que viviam há séculos. Tentar lembrar-se de quem ocupava que posição, quais famílias tinham rixas antigas contra quais outras, quando falar e quando permanecer em silêncio era algo que a deixava tonta. Estás a ir melhor do que pensas, assegurou-lhe Sarafene numa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins do palácio. Sarafene assegurou-lhe numa tarde, enquanto passeavam pelos jardins do palácio. Quando a senhora Murrell a desprezou ao pequeno almoço, você não mordeu a isca. Isso demonstrou uma sabedoria além da sua idade. Eu nem percebi que estava a ser desprezada, admitiu Líria. Eu só pensei que ela estava ocupada. Sarafene riu. Parecem sinos de vento. Às vezes, a ignorância é melhor do que o conhecimento. Ela esperava que Líria reagisse com orgulho ferido,
Mas a sua genuína inconsciência a frustrou mais do que qualquer resposta inteligente poderia ter feito. Com o passar dos dias, Lyria percebeu que estava a entrar num ritmo. As manhãs eram passadas com Theoram, aprendendo a controlar e canalizar a sua magia. As tardes pertenciam a Sarafene e às suas aulas de etiqueta da corte. As noites eram comunitárias, com toda a corte reunida para refeições elaboradas que duravam horas e eram repletas de música, conversas e uma corrente subjacente de observação, enquanto todos avaliavam a humana no meio deles. Todas as noites, Lyria voltava para os seus aposentos e ficava acordada a pensar no rei elfo que a salvara e que a olhava com olhos cheios de luz estelar e algo que ela não ousava nomear. Theorian, por sua vez, viu a sua existência cuidadosamente ordenada ser lançada num belo caos. Durante 3 séculos, os seus dias tinham sido previsíveis. Audiências e conselhos, a administração do seu reino e a preservação de tradições antigas. Ele tinha desempenhado as suas funções com precisão impecável e absolutamente sem paixão. Ele cumpria os rituais da realeza, sentindo-se cada vez mais distante da vida que deveria estar a viver. Lyria mudou tudo. Ela fazia perguntas que ninguém mais ousava fazer. Ela desafiava suposições com a audácia inocente de alguém que não sabia melhor. Ela trouxe risos a lugares que estavam silenciosos há décadas. Ela trouxe maravilha àqueles que pensavam ter visto tudo o que valia a pena ver. Ela fez com que ele sentisse coisas que pensava estarem mortas há muito tempo. Proteção e orgulho, certamente, mas também algo mais caloroso que acelerava o seu pulso e o fazia procurá-la em todas as multidões. Ele deu por si a inventar desculpas para a ver fora das aulas. Ele esbarrava nela na biblioteca ou encontrava motivos para pedir a sua opinião sobre assuntos do Estado. Ou simplesmente ficava à janela e observava-a a caminhar pelos jardins com Sarafene, memorizando a forma como a luz do sol incidia sobre o seu cabelo. Estava a apaixonar-se, sabia disso, e não conseguia impedir-se. A noite do Festival da Queda das Estrelas chegou na altura certa. Esta antiga celebração era realizada uma vez a cada 7 anos, quando o alinhamento celestial permitia que as barreiras entre os mundos se tornassem finas o suficiente para que a magia fluísse mais livremente. Os elfos marcavam a ocasião com danças, música e festas, bem como a tradicional troca de bênçãos para os anos seguintes. Lyria passou o dia num estado de expectativa nervosa. Sarafene explicou-lhe a importância do festival e ajudou-a a vestir um vestido que tinha sido especialmente confeccionado para a ocasião. O vestido era da cor do crepúsculo, um roxo profundo que se desvanecia para prateado nas bainhas, e movia-se como água quando ela caminhava. Seu cabelo castanho avermelhado escuro estava entrelaçado com flores que brilhavam fracamente na luz fraca, e Sarafene lhe ensinou os passos das danças tradicionais. "Você vai se sair muito bem", Sarafene assegurou-lhe, enquanto se dirigiam para a grande clareira onde o festival seria realizado. "E não se preocupe em cometer erros. Mesmo aqueles de nós que dançamos esses passos há séculos, às vezes tropeçamos." A clareira havia sido transformada em algo saído de um sonho. Milhares de luzes flutuavam no ar, conjuradas por magia e luz das estrelas, lançando um brilho suave e etéreo sobre tudo. Mesas repletas de comida e bebida cercavam o espaço aberto, e músicos já estavam a tocar, produzindo sons tão bonitos que faziam o coração de Lyria doer. Os elfos enchiam o espaço em números que Lyria não sabia que existiam em Etherwyn. Ela se acostumara com as poucas dezenas que frequentavam o palácio, mas havia centenas ali, talvez até milhares. Todos vestidos com roupas finas que a faziam sentir mal vestida, apesar das garantias de Sarafene. E no centro de tudo, conversando com um grupo de anciãos, estava Theoram. Ele usava vestes de um azul profundo que pareciam conter estrelas capturadas, e sua coroa havia sido substituída por uma coroa mais elaborada de prata e pedra da lua. Ele parecia em todos os aspectos um rei, poderoso, distante e incrivelmente bonito. Quando os olhos dele encontraram os dela do outro lado da clareira, tudo o mais se tornou insignificante. Desculpando-se da conversa, ele atravessou o espaço entre eles com passos decididos. A multidão se abriu diante dele como por magia, e Lyria se viu prendendo a respiração enquanto ele se aproximava. "Lyria", disse ele com uma voz tão calorosa que lhe causou arrepios na espinha. "Você parece a luz das estrelas encarnada." "Sinto-me terrivelmente deslocada", admitiu ela baixinho.
Todos aqui se sentem assim, e você está exatamente onde deve estar. Interrompeu Theorian, estendendo a mão. E ficaria honrado se me concedesses a primeira dança. Os olhos de Líria arregalaram-se. Não sei se devo. Quero dizer, tu és o rei e este é um evento importante. Certamente há protocolos. Ah, concordou ele com um sorriso nos lábios. O protocolo é que o rei escolhe a sua primeira parceira, e a sua escolha define o tom para toda a noite. Então, pergunto novamente, Lyria Ashbourne dançaria comigo? Ela colocou a mão na dele, maravilhada com a naturalidade com que se sentia ao tocá-lo, e com o quão certos os dedos dele pareciam ao envolver os dela. Vou tentar não pisar nos seus pés, disse ele. O seu riso era baixo e genuíno. Pise neles o quanto quiser. Eu vivo há 300 anos. Posso sobreviver a dedos machucados. Ele levou-a para o centro da clareira quando o músico começou uma nova melodia. Era mais lenta e íntima do que as músicas anteriores, e Líria reconheceu-a como uma que Sarafene lhe ensinara. A mão do Laureano pousou na sua cintura, quente mesmo através do tecido do seu vestido, e ela colocou a outra mão no ombro dele. Começaram a dançar e, apesar do nervosismo, Líria descobriu que os passos vinham naturalmente. Talvez fosse simplesmente porque Theorian facilitava as coisas, guiando-a com uma pressão subtil e um ritmo perfeito. Outros casais juntaram-se à dança à sua volta. Mas Líria mal reparou. A sua atenção concentrou-se no elfo que a segurava, na forma como os olhos dele nunca deixavam de olhar para o seu rosto e na sensação de flutuar, que nada tinha a ver com magia e tudo a ver com o momento. Aprendeste bem, murmurou o Laureano enquanto giravam ao ritmo da música. Tanto os passos quanto os costumes do nosso povo. Sarafene me disse que você tem um talento natural para a política da corte. Acho que ela está sendo generosa. Líria respondeu. Ainda não tenho certeza se estou sendo elogiada ou insultada. Essa incerteza será útil para você. Aqueles que acham que entendem todas as nuances são frequentemente os mais fáceis de manipular. Ele a puxou um pouco mais para perto enquanto contornavam outro casal. Mas não te convidei para dançar para discutir política, Lia. O coração dela batia muito rápido, e ela se perguntou se ele poderia ouvi-lo. Não, ele confirmou, baixando a voz. Te convidei para dançar porque queria te abraçar desde o momento em que te vi dormindo debaixo das minhas árvores. Esta é a primeira oportunidade que tive que não causaria um escândalo. Líria tropeçou ligeiramente e ele apertou o braço à volta da cintura dela para a estabilizar. Tu o quê? O Laureano manteve o olhar fixo nela, e nos seus olhos ela viu séculos de solidão e dever sem alegria. Uma existência tão longa que tinha perdido o sentido. Por baixo disso, porém, ela viu algo brilhante e novo que parecia dolorosamente ser esperança. Eu vigiei-te naquela primeira noite, admitiu ele baixinho. Sentei-me nas árvores e fiquei de vigia enquanto dormias, embora não tivesse nenhuma razão lógica para o fazer. Disse a mim mesmo que estava a garantir que não representavas nenhuma ameaça e que estava simplesmente a ser cauteloso, mas a verdade é mais simples e mais complicada. Ele fez uma pausa, parecendo reunir coragem. Atraíste-me como a lua atrai a maré, inevitável e inegavelmente. E desde então, essa atração só se tornou mais forte. A Laureana Líria respirou fundo, incapaz de desviar o olhar dele. Não compreendo. Sou apenas uma humana com um traço de sangue antigo. Tu és um rei que viveu durante séculos. Isto não faz sentido. Quando é que o coração alguma vez fez sentido? Contrapôs ele. Quando é que a magia alguma vez seguiu caminhos lógicos? Apareceste na minha floresta como uma resposta a uma pergunta que eu nem sabia que estava a fazer. O próprio véu te acolheu, como se você sempre tivesse destinado a encontrar o seu caminho até aqui. A música cresceu ao redor deles, e ele a girou graciosamente antes de puxá-la para perto novamente. Tenho 300 anos, Líria. Vi impérios surgirem e caírem. Amei e perdi, embora não por mais tempo do que você está viva. Achei que sabia tudo o que havia para saber sobre a existência, sobre o dever e o preço da imortalidade. A sua voz ficou rouca de emoção. E então sorris para uma flor que nunca tinhas visto antes. E eu lembrei-me de como era sentir admiração. Perguntaste por que as árvores cantam. Lembrei-me de uma época em que me importava com essas coisas. Tropeçaste durante uma dança da corte.
Percebi que tinha esquecido como era sentir-se nervoso por alguma coisa. Lágrimas brotaram dos olhos de Líria. Tu mal me conheces. Sei que és gentil com criaturas menores do que tu. Sei que falas com as plantas como se fossem tuas amigas. Sei que te sentes culpada por atos de bondade que assustaram aqueles que não os compreenderam. A floresta confia em ti e em 3 séculos nunca vi a Velwood estar errada sobre ninguém. Ele levantou uma mão para segurar o rosto dela, enxugando uma lágrima que escapara com o polegar. Sei que quando sorris de verdade, é como se a luz do sol rompesse as nuvens de tempestade. E sei que se decidires partir quando o teu treino terminar, isso vai doer de uma forma que achei que já estava velho demais para sentir. A música ao redor deles foi crescendo até chegar ao clímax. E Líria percebeu que a dança os havia levado a um canto mais isolado da clareira, longe da maior parte da multidão em festa. Não quero ir embora, sussurrou ela. Este lugar, estas pessoas, tu. Nunca me senti pertencente a lugar nenhum antes. Mas aqui sinto que finalmente estou onde devo estar. Algo feroz e possessivo brilhou nos olhos de Theoran. Então fica, não como aluna ou convidada, mas como alguém que escolhe esta vida e este reino. Ele hesitou, depois acrescentou baixinho. Como alguém que me escolhe como seu rei, mesmo que eu seja muito mais velho do que deveria ser e tenha mais cicatrizes do que você pode ver. Como alguém que me escolhe. Se você aceitar um rei que é muito mais velho do que deveria ser e tem mais cicatrizes do que você pode ver. Eu sou mortal, disse Líria, embora seu coração estivesse a cantar com as palavras dele. Mesmo com sangue de fada, eu envelhecerei enquanto tu permanecerás o mesmo. Eu morrerei enquanto tu continuarás. Isso não é justo para ti. A vida não é medida em anos, mas em momentos que a tornam digna de ser vivida, disse o Laureano com firmeza. Prefiro ter 50 anos de vida verdadeira contigo do que mais 3 séculos de mera existência sem ti. Existem maneiras, magia, que podem prolongar a vida mortal, embora não precisemos falar sobre isso agora. Por enquanto, eu simplesmente pergunto: você também sente isso? Essa atração entre nós? Esse reconhecimento que vai além da lógica ou da razão? Sim, admitiu Líria, com a voz embargada ao dizer a palavra. Desde aquela primeira manhã em que você apareceu junto ao riacho, eu sinto isso. Achei que eu estava a enlouquecer. Achei que estava a projetar segurança na primeira pessoa que me mostrou bondade. Mas é mais do que isso, não é? É como se a minha alma conhecesse a tua antes que a minha mente pudesse compreender. A música chegou às suas notas finais, mas nenhum dos dois se moveu para se separar. À sua volta, outros dançarinos curvavam-se perante os seus parceiros, preparando-se para a próxima série. Mas Theorian e Líria permaneceram presos no seu abraço, tendo esquecido o resto do mundo. Diz que vais ficar, murmurou Theorian, encostando a testa na dela. Diz que me vais deixar cortejar-te devidamente, com toda a cerimônia e tradição que essas coisas exigem. Diz que nos vais dar uma oportunidade de ver no que nos podemos tornar. A resposta de Líria foi subir na ponta dos pés e pressionar os lábios contra os dele num beijo que era ao mesmo tempo gentil e intenso. O Laureano emitiu um som grave na garganta, puxando-a para mais perto. Uma mão emaranhou-se nos cabelos entrelaçados com flores dela, a outra deslizou pelas costas dela. O beijo aprofundou-se e Líria podia sentir a magia a faíscar entre eles, como se a própria floresta estivesse a suspirar de aprovação. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar pesadamente, Líria deu por si a rir entre lágrimas de alegria. Isso é um sim? Perguntou o Laureano, a voz áspera de emoção e os olhos brilhantes com uma felicidade que ela nunca tinha visto antes. É um sim para tudo, respondeu Líria, esticando-se para traçar a linha do queixo dele com dedos curiosos. Para ficar, para ser cortejada, para ver aonde essa coisa impossível e maravilhosa entre eles levaria. Ao redor deles, a música havia parado completamente. Líria percebeu o silêncio absoluto e recuou ligeiramente para descobrir que todos os elfos na clareira estavam olhando para eles, com expressões que variavam entre choque, deleite e cálculo. Temos uma audiência, sussurrou ela mortificada. Deixa-os olhar, disse Theoran, sem se preocupar em baixar a voz. Ele virou-se para se dirigir ao seu povo, mantendo um braço firmemente em volta da cintura de Líria. Que fique claro que eu, Theorian Silvershade, rei de Etherwyn,
e guardião de Valewood, reivindico Lyria Ashbourne como minha companheira escolhida. Que quem quiser contestar isso fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio se estendeu por um batimento cardíaco. 2, 3. Então Sarafene começou a aplaudir, lenta e deliberadamente, e seus aplausos ecoaram pela clareira. Outros se juntaram a ela, e logo toda a reunião estava aplaudindo, embora Lyria tenha notado que as mãos de Lord Keith permaneceram visivelmente imóveis. Você acabou de fazer uma declaração muito pública, disse Lyria baixinho, enquanto os aplausos continuavam. Tenha certeza disso? Theoran olhou para ela e sorriu com o sorriso mais genuíno que ela já tinha visto. Nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha longa vida. Você é minha, Lyria Ashbourne. Se decidir ser minha, então eu serei seu, pelo tempo que você quiser. Para sempre parece bom, disse Lyria, levantando-se para outro beijo. Vamos começar com para sempre e ver onde isso nos leva. Quando os seus lábios se encontraram novamente, as estrelas no céu pareceram brilhar mais intensamente, e a magia da floresta do véu cantou em celebração de um amor escrito nas raízes de árvores antigas e no coração de um rei solitário que finalmente encontrou o seu lar nos olhos de uma rapariga que sempre se sentiu deslocada até agora. As semanas que se seguiram ao Festival da Queda das Estrelas transformaram a corte de Etherwyn de maneiras sutis e profundas. O Laureano declarou publicamente as suas intenções e, embora a tradição exigisse um período de namoro adequado antes que qualquer união formal pudesse ocorrer, estava claro para todos que o rei e a sua escolhida já eram inseparáveis. Lyria continuou o seu treino, mas agora as aulas de Theoran tinham uma nova intimidade. Ele guiava as suas mãos através de feitiços complicados, demorando-se no seu toque. Eles caminhavam juntos pelos caminhos da floresta, discutindo magia, mortalidade e tudo mais. Ele mostrou-lhe os segredos mais profundos da Floresta do Véu, lugares que nem mesmo a maioria dos elfos tinha visto. O coração da floresta, onde a sua consciência habitava mais fortemente. O espelho da lagoa, que não mostrava reflexos, mas possibilidades. O bosque das estrelas, onde a fronteira entre os mundos era tão tênue que, em noites claras, era possível ver outros reinos inteiramente. Honra-me ao partilhar estes lugares, disse Lyria uma noite, enquanto se sentavam sob o coração, o seu tronco maciço pulsando com uma luz suave. Sei que são sagrados. Tu és sagrada, respondeu Lórien simplesmente, entrelaçando os dedos nos dela. Estes lugares estiveram solitários por muito tempo. Merecem experimentar a alegria novamente e testemunhar o amor, em vez de simplesmente suportar a existência. Mas nem todos partilhavam da felicidade. A oposição do Lord Keith tornou-se cada vez mais veemente nas reuniões do conselho. Ele levantou preocupações sobre o precedente e as complicações de uma rainha mortal, pois era certamente para isso que se caminhava, bem como as ramificações políticas de uma união sem precedentes. Ela tem sangue fei, contrapôs Theorian durante uma discussão particularmente acalorada. A floresta reivindicou-a pelas nossas próprias leis antigas. Isso torna-a uma de nós, independentemente da sua herança humana. Uma interpretação conveniente, respondeu Khaleth friamente. E quanto à sucessão? E quanto ao fato de o seu sangue mortal significar que quaisquer filhos teriam uma herança élfica ainda mais fraca? Estamos a morrer, meu rei. Devemos acelerar esse declínio. Estamos a morrer porque nos esquecemos de como viver, disse Theoran, com voz autoritária. Porque nos isolamos tão completamente que não nos resta nada além do dever e da tradição, sem alegria ou paixão para nos sustentar. Lyria representa uma ponte entre o nosso mundo e aquele que existe para além destas árvores. Talvez seja exatamente isso que precisamos. O conselho permaneceu dividido, mas a palavra de Theorian era lei e ninguém podia impedir que o namoro continuasse. Sarafene provou ser uma aliada inestimável. Ela tinha se afeiçoado a Lyria e agia como um amortecedor contra aqueles que ainda viam a mulher humana com desconfiança. Ela também forneceu a Lyria informações sobre os rituais de namoro élficos, ajudando-a a navegar pelas complexas tradições que regem tais relacionamentos. A cerimônia de união é antiga e vinculativa, explicou Sarafene numa tarde, enquanto passeavam pelos jardins do palácio. Não é apenas uma declaração de intenções, como o casamento humano, mas uma união mágica de almas.
Ficarás ligada a Teoran de maneiras que vão além do físico. Serás capaz de sentir as emoções dele e, às vezes, até os pensamentos. E ele estará igualmente ligado a ti. Isso parece intenso, disse Líria, tentando processar a magnitude de tal compromisso. É mesmo, concordou Sarafene. É por isso que os elfos não se unem levianamente. Mas quando o fazem, é para sempre. Nem mesmo a morte rompe esses laços. Se um morre, o outro sente como se tivesse perdido parte da sua própria alma. Ela fez uma pausa, sua expressão ficando séria. Tem certeza de que é isso que quer, Líria? Uma vez feito, não pode ser desfeito. Tu te ligarás a Teoran pelo resto da tua vida, seja ela longa ou curta. Líria pensou no rei elfo que se tornara o centro do seu mundo. Pensou na maneira como ele a olhava, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que ele havia esquecido como fazer. Pensou na gentileza das mãos que podiam comandar tempestades e na vulnerabilidade dos olhos que haviam testemunhado séculos de história. Nunca tive tanta certeza de nada, disse ela com firmeza. Eu amo o Sarafene, não porque ele é um rei ou porque me salvou, mas por causa de quem ele é por baixo de tudo isso. Porque ele lembra-se de como é a alegria quando eu rio. Porque ele fica animado ao explicar como as árvores comunicam. Ele fica acordado até tarde a ler para mim, mesmo tendo memorizado todos os livros da biblioteca, e faz-me sentir que finalmente encontrei o meu lugar. Sarafene sorriu e estendeu a mão para apertar a de Líria. Então tens a minha bênção. Conheço Theorian desde que ele era um jovem príncipe, sincero, esperançoso e cheio de sonhos. Eu vi esses sonhos desaparecerem à medida que o peso da realeza esmagava a alegria do seu espírito. Tu devolveste-lhe algo que eu pensava estar perdido para sempre. Só por isso, ganhaste a minha lealdade. O período tradicional de namoro durou 3 ciclos completos da lua. Durante esse tempo, o príncipe Lauriano ofereceu presentes a Líria, tanto práticos como simbólicos. Um cajado esculpido em madeira maciça para ajudar a concentrar a sua magia e uma coroa de prata viva para a marcar como a sua escolhida. Ele também lhe deu livros sobre a história e a magia élficas, bem como inúmeras pequenas lembranças que mostravam o quanto ele observava cuidadosamente os seus interesses e preferências. Líria, por sua vez, deu o que podia. Ela teceu magia no crescimento das plantas, criando um jardim fora dos aposentos dele que florescia com flores do mundo mortal e da floresta do véu, um símbolo vivo da sua dupla herança. Ela aprendeu canções élficas tradicionais e cantava-as para ele à noite. Encomendou um retrato dos dois a um talentoso artista élfico, querendo capturar aquele momento de felicidade perfeita antes que o tempo inevitavelmente os mudasse. Mas o seu maior presente veio perto do fim do período de namoro. Ela tinha trabalhado secretamente com vários estudiosos élficos, pesquisando a sua própria linhagem e tentando rastrear a origem da sua herança fada. O que descobriu a emocionou e aterrorizou na mesma medida. Theoran, disse ela uma noite, encontrando-o no seu escritório particular. Preciso mostrar-lhe uma coisa. Ele deixou de lado o documento que estava a analisar e imediatamente ficou atento ao tremor na voz dela. O que é? Parece que viu um fantasma. De certa forma, vi, respondeu Lia, mostrando um pergaminho coberto de notas genealógicas e análises mágicas. Tenho pesquisado a minha linhagem familiar, tentando entender de onde veio a minha magia, e descobri algo significativo. O Lauriano pegou o pergaminho, seus olhos examinando a complexa teia de nomes e datas. Enquanto lia, sua expressão mudou de curiosidade para choque, e em seguida, para algo próximo de admiração. Isso não pode ser, ele sussurrou. Líria, isso sugere que você é descendente de Lady Amalia Starweaver. Líria concluiu, sua irmã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Lauriano olhou para o pergaminho, depois para Líria. A sua mente estava claramente a processar as implicações. A minha irmã deixou Éter há 300 anos, disse ele lentamente. Ela apaixonou-se por um cavaleiro humano e escolheu a mortalidade para ficar com ele. Nunca soube se eles tiveram filhos. Ela nunca voltou, e o nosso pai proibiu-nos de tentar contactá-la. A sua voz ficou áspera com a dor antiga. Sempre me perguntei o que teria acontecido com ela. Ela teve uma filha, disse Líria gentilmente, colocando a mão sobre a dele. Que teve um filho,
que teve 2 filhas, e assim por diante ao longo das gerações, até que a minha trisavó se casou com alguém da família Ashbourne. Com o tempo, a linhagem se diluiu, a magia adormeceu até surgir em mim. Ela respirou trêmula. Lorian, sou sua sobrinha, 16 vezes removida, mas ainda assim família. Lorian pousou o pergaminho com as mãos trêmulas. Quando olhou para Lyria, lágrimas brilhavam nos seus olhos. Era a primeira vez que ela ouvia chorar. Ela escolheu o amor, sussurrou ele. Ela desistiu da imortalidade, desistiu de tudo. E eu pensei que ela tinha feito isso por nada. Mas ela criou uma linhagem que levou a ti. Ela abdicou do seu lugar aqui para que 3 séculos depois pudesses encontrar o teu caminho de volta para casa. Ele puxou Lyria para os seus braços, abraçando-a com ternura feroz. Tu não és apenas a minha escolhida, Lyria. Tu és a minha família, a última ligação viva a uma irmã que eu amei e perdi. Compreendes o que isso significa para mim? Lyria agarrou-se a ele, as suas próprias lágrimas a correrem livremente. Acho que sim, respondeu ela. E acho que ela ficaria feliz, sabendo que o seu sacrifício nos uniu. Mais do que feliz, disse Theolorian, afastando-se para acariciar o rosto dela com as mãos. Aimla sempre acreditou que o amor era a magia mais poderosa que existia. Ela provou isso com a sua escolha, e agora a sua descendente provou isso novamente, tornando-se exatamente o que eu precisava quando tinha esquecido como ter esperança. Ele beijou-a profundamente, intensamente e cheio de promessas. Estamos destinados a ficar juntos, Lyria Ashbourne, disse ele. Está escrito nas estrelas e nas raízes das árvores antigas. E passarei todos os dias que me restam provando que sou digno do presente que o destino me deu. A cerimônia de união aconteceu na noite da lua nova, quando a escuridão reinava e a magia fluía mais livremente. Toda a corte se reuniu no bosque sagrado sob milhares de luzes flutuantes, com a árvore do coração como testemunha dos votos proferidos em línguas mais antigas do que qualquer um dos presentes poderia lembrar. Lyria usava um vestido branco que parecia ter sido tecido com a própria luz das estrelas, e a coroa que Theolorian lhe dera brilhava como uma coroa real. Theolorian estava ao lado dela com vestes de um azul profundo, sua própria coroa substituída por uma coroa mais simples para combinar com a dela, marcando-os como iguais. Sarafene oficiou esse momento, sua voz ecoando claramente pela multidão reunida, enquanto ela proferia as palavras antigas que uniriam 2 almas em uma só. Lyria e Theorian repetiram seus votos, com as mãos entrelaçadas, e a magia espiralou entre eles em fluxos visíveis de luz dourada e prateada. Quando as palavras finais foram ditas e o feitiço se estabeleceu, criando uma sensação semelhante ao universo a encaixar-se em perfeito alinhamento, Lyria suspirou ao sentir a presença do Lauriano inundar a sua consciência. Os seus pensamentos, as suas emoções, a vasta profundidade do seu amor por ela. Tudo isso a atingiu como uma onda, avassalador e perfeito. Ela sabia que ele sentia o mesmo por ela e podia sentir a sua alegria, admiração e certeza absoluta de que aquilo era certo, que eles estavam destinados um ao outro. Eu amo-te, disse o Lauriano, embora as palavras fossem quase desnecessárias, dado o quanto eles agora conheciam os corações um do outro. Minha rainha, meu coração, meu lar. Eu amo-te, respondeu Lia, levantando-se para beijá-lo enquanto a multidão explodia em comemoração ao redor deles. Meu rei, minha alma, meu tudo. A celebração que se seguiu durou 3 dias e 3 noites. Música, magia e alegria encheram todos os cantos de Etherwyn. Durante todo esse tempo, Theoran e Lyria permaneceram no centro. 2 almas finalmente completas. Um rei solitário e uma rapariga errante que encontraram o lar que procuravam um no outro. Epílogo. Onde as raízes encontram as estrelas. 5 anos se passaram em Valewood, embora o tempo corresse de forma estranha naquele lugar mágico. Para Lyria parecia uma vida inteira e um momento ao mesmo tempo. Cada dia era repleto de maravilhas que nunca envelheciam. Ela havia crescido em seu papel de rainha, ganhando o respeito até mesmo daqueles que inicialmente duvidavam dela. Sua magia floresceu sob a tutela de Theorian, permitindo-lhe realizar feitos que surpreendiam até mesmo os elfos mais velhos. Mais importante ainda, ela ajudou a preencher a lacuna entre Etherwyn e o mundo exterior, reabrindo cuidadosamente canais de comunicação que estavam fechados há séculos.
Ela também deu a Theorian algo que ele nunca ousou esperar: uma criança. A sua filha, Emla, batizada em homenagem à tia que Lyria nunca conheceu, mas cujo sacrifício tornou tudo possível, tinha 3 anos e já mostrava sinais de notável habilidade mágica. Ela tinha o cabelo prateado do pai e os olhos castanhos calorosos da mãe, e movia-se pelo mundo com a confiança que vem de ser amada. Com certeza. Lyria sentou-se sob o coração, observando Emla perseguir borboletas luminescentes pelo bosque. Theorian sentou-se ao lado dela, com as mãos entrelaçadas como estavam desde a cerimônia de união. Alguma vez se arrependeu? Perguntou Theorian baixinho. Ele tinha abandonado completamente o mundo mortal. Podias ter escolhido envelhecer naturalmente para manter essa ligação com a tua herança humana. Lyria olhou para o rosto de Theorian, que conhecia melhor do que o seu próprio, e abanou a cabeça. Tinha sido sua escolha submeter-se ao ritual que prolongou a sua vida para igualar a dele, feito há 2 anos, quando decidiu que queria séculos com ele em vez de décadas. Não me arrependo de nada, disse ela com firmeza. É aqui que pertenço. Contigo, com a nossa filha, com esta família impossível que construímos, disse ela, gesticulando para onde Sarafene ajudava Amla a praticar um feitiço simples de levitação. Ambas riam quando a borboleta escapou. Encontrei mais do que amor aqui, Theorian. Encontrei um propósito, aceitação e magia que nunca soube que era capaz. Encontrei-me a mim mesma, admitiu a Lauriana, puxando-a para mais perto. Eu estava tão perdido antes de ti, Lia. Eu apenas vivia mecanicamente, sem realmente entender o que a vida significava. Tu me ensinaste a ver maravilhas novamente, a sentir alegria e a acreditar no amanhã. Ele deu um beijo na têmpora dela. Cada dia contigo é um presente que eu achava que estava velho demais para receber. O riso da filha deles ecoou pelo bosque, puro e brilhante, e os dois pais sorriram ao ouvir o som. Ela vai ser extraordinária, disse Lyria suavemente. Ela já é, respondeu Theoran. Ela tem o melhor dos nossos 2 mundos a correr nas veias. Ela será a ponte que liga Éter ao reino além, a prova de que povos diferentes podem se unir e criar algo belo. Então não há pressão sobre ela, brincou Lyria, e Theorian riu. O som continuava tão maravilhoso para ela quanto da primeira vez que o ouviu. Sentaram-se juntos enquanto o sol começava a se pôr, pintando as árvores prateadas em tons de ouro e rosa. Por fim, Emmeta se cansou e veio correndo para subir no colo de Lyria. Ela exigiu uma história sobre o cavaleiro corajoso e a princesa élfica que se amavam tanto que criaram uma linhagem familiar que levou a ela. Lyria contou a história, tecendo magia em suas palavras para que imagens dançassem no ar acima delas. Ela contou sobre sua ancestral Amla Starweaver e o cavaleiro humano que conquistou seu coração, sobre os sacrifícios que fizeram por amor e sobre o legado que deixaram para trás. E foi assim que você veio parar aqui, concluiu Lyria aí, tocando gentilmente o nariz da filha. Porque às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é escolher o amor, mesmo quando o mundo inteiro diz que não devemos. Como tu e o papá, disse Amta com sabedoria. Ambos os pais ficaram maravilhados com a sua compreensão. Exatamente como nós, confirmou Theorian, abraçando as 2 filhas. Escolhemos o amor, e ele nos deu a ti. Tu és a maior magia que qualquer um de nós já criou. Enquanto as estrelas começavam a surgir no céu escuro e a canção de Valewood se elevava em uma suave harmonia noturna, Lyria olhou ao redor para a vida que havia construído das cinzas do exílio e do medo. Ela pensou na menina que havia fugido de sua aldeia sozinha e aterrorizada, com nada além de uma mochila surrada e um coração partido. Aquela rapariga encontrou uma floresta que a acolheu, um rei que a protegeu, uma magia que a curou e um amor que transcendeu todas as fronteiras impostas pelo mundo. Ela encontrou um lar, e nos braços do elfo que a amava desde a noite em que ela dormiu sob as suas árvores, sem saber que um rei solitário tinha começado a ter esperança novamente, Lyria finalmente compreendeu o que significava pertencer verdadeiramente. A floresta Valewood sussurrou a sua aprovação. O seu coração pulsava com uma luz suave, e algures ao longe, o espírito de uma princesa élfica que tinha escolhido o amor há 3 séculos sorriu, sabendo que o seu sacrifício tinha dado os frutos mais belos. Afinal, o amor era a magia mais poderosa e encontrava sempre o caminho de casa.
Obrigado por se juntar a nós nesta viagem mágica pela floresta Valewood. Se gostou desta história, curta o vídeo, partilhe as suas opiniões nos comentários abaixo e inscreva-se no nosso canal para mais contos encantadores sobre amor, magia e destino. O seu apoio ajuda-nos a continuar a criar estas histórias envolventes que o transportam para mundos além da imaginação. Até a nossa próxima aventura, que você sempre encontre o caminho de casa.